compartilhar com a gente conhecimento dele, entendimento sobre vários pontos importantes. Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação, Felipe. Boa tarde para você. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham também. Então vamos que vamos falar das ações aí do gráfico. Vamos lá, né? Vamos começar aí primeiro com o Ibovespa, que conseguiu acabar fechando aí no patamar positivo, né? Uma alta aí de 1,52%, enfim, né? Conseguiu passar dos 101 mil pontos. A gente viu ali uma festa aos 100 mil pontos hoje, uma perspectiva se iria ficar ou não, enfim, conseguiu então fechar acima ali dos 101 mil pontos. Qual que é a sua análise para o Ibov, Felipe? Perfeitamente. Vamos lá então, né? A gente já tinha comentado aqui, a gente vem comentando algumas terças-feiras, né, sobre esse canal de baixa do Ibovespa, né, desde o finalzinho aí de janeiro. A gente viu que o mês de fevereiro inteiro foi um mês de queda muito forte, o mês de março também aí vem, mesmo com as últimas altas, né, de sexta-feira aí, que a gente viu uma alta de quase 1%, 0,92 de alta, na segunda-feira 0,85 e hoje essa alta de 1,52%. Ainda assim, o canal de baixa vai sendo respeitado, mas o que eu chamo a atenção aqui, com certeza, né, é em relação a esse fundo aqui, feito na semana passada. A gente pode ver aqui essa linha amarela aqui, ascendente, né, e esse é um canal que eu tenho traçado lá de trás, tá, há bastante tempo já no Ibovespa. Quando a gente tira o zoom até, ele encanta a gente, porque a gente vê que essa região de fundo aqui foi no pior momento aí da pandemia, inclusive, né? Então, na pandemia, de toda essa queda que a gente viu aqui, de 120 mil pontos até os 60 mil pontos, né, respeitou essa região também. E se a gente continuar aqui tirando o zoom, a gente pode ver por quanto tempo, né, esse canal vem sendo respeitado. Né? Esse primeiro fundo aqui seria lá em 92, né, no finalzinho de 92, até essa mínima aqui em 2016, também veio respeitar essa região de suporte, no auge da pandemia, e região essa que foi testada também na semana passada. Ou seja, era uma importante região de suporte, ainda mais quando temos aqui, né, a confluência de fatores, né? Ou seja, a gente tinha um suporte dessa linha ascendente e tinha também o suporte da margem inferior desse canal de baixa. Não à toa ele foi respeitado e agora tenta aí sugerir um breve respiro. Vamos aguardando aí para ver se de fato vai ter força o Ibovespa para passar dessa região aqui dos 103 mil pontos. Para mim, é a região mais importante para ficarmos atentos agora. Felipe, queria trazer também sua visão aí, o gráfico de Ânima, né? A gente estava falando até agora há pouco em relação a todo o resultado, né? Toda a reação aí de Ânima, um papel que caiu bastante hoje, desabou mais de 16%, inclusive, em alguns pontos ali no intraday. Vamos olhar aí para Ânima, por favor. Vamos lá então, já está aqui na nossa tela, né? Realmente queda muito forte. Outro fator aí que chama muito a atenção de forma negativa é o patamar de fechamento de hoje, né? Em 2,72, que é também a mínima do dia, né? Ou seja, fechou na mínima. Abriu, tentou algum respiro, né? Muito provavelmente isso aqui era o pessoal comprador tentando melhorar o seu preço para zerar a posição, né? Jogaram o ativo para cima e depois a pressão vendedora, quando esses compradores sumiram no papel, jogou o ativo para baixo para fechar na mínima, inclusive. Né? Ânima que já tinha tendência de baixa, né? A gente viu que o papel no finalzinho do ano passado tentou se animar aqui, tentou reverter essa tendência de baixa com a expectativa aí por projetos, né, educacionais aí que bombaram nos últimos governos do PT, porém a gente pode ver aqui que no final do ano o papel já caiu muito forte e voltou para dentro desse canal de baixa. As expectativas não são boas para a Ânima, tá? O papel ainda tem muito espaço para cair até buscar essa margem inferior do canal. A gente vê aqui a região dos R$2 como um suporte muito forte, ou seja, uma queda muito acentuada ainda, seria o equivalente aí a 25% mais ou menos de queda, e esse patamar de 2,72 no gráfico aqui, a gente pode ver que ele não foi testado desde o seu IPO. Inclusive, hoje bate a mínima histórica do papel. O seu IPO foi lá em 2013, né? No finalzinho de 2013, lá em novembro, então menor patamar de negociação alcançado hoje e as tendências não são nada positivas, né? É claro que um ativo que cai 18% quase, 17,82% em um dia, tudo bem, né? Se amanhã se recuperar um pouquinho, né? Ou então ao longo dessa semana também o papel tentar alguma recuperação aqui, porém, não se engane, a tendência do ativo é de queda em todos os tempos gráficos
e a tendência é continuar assim mesmo. Felipe, não tem como não perguntar aí dos pares. Vamos olhar o Cogna também, né? Já que a gente está falando aí de Ânima, a Cogna também sofreu bastante queda. Todo o setor de educação tem sofrido aí, né, nos últimos dias. Vamos dar uma olhada também aí no papel. Com certeza, vamos lá. O setor educacional vem, eu faço um relatório, né, diariamente, de um resumo do dia, né? E dentre as ações comentadas, tem as principais índice dólar e as maiores altas e maiores baixas, né? E Cogna vem bombando no relatório aí na parte das maiores baixas, né? Desde o dia 23, com queda de 5%, no dia 24, com queda de quase 9%, e assim continua, né? Um ponto importante para a gente frisar aqui, né, é que hoje o ativo negociou assim, desânima. Hoje o ativo negociou aí de forma mais lateralizada, né? Fechou no 0 a 0, Cogna, no 1,81, mesmo patamar de fechamento de ontem, do primeiro pregão da semana, e lateralizou. Essa lateralização aqui, pessoal, pode ser entendida como o ativo já caiu demais, tá certo? Os vendedores que vendiam aqui em cima já não vendem mais o papel. Por outro lado, também não tem ninguém querendo comprar, então a gente pode ver que hoje o ativo também teve um volume muito inferior aos últimos volumes, então o papel opera mais lateralizado mesmo. O que se espera nesses ativos, nesses momentos, né, é que as médias se aproximem enquanto o ativo fica mais lateralizado, aguardando novas informações do mercado, e no momento em que essas médias se aproximarem, e o ativo volte a cair. Um patamar importante aí que eu poderia, né, pontuar para uma possível venda de Cogna, tá? É essa região de suporte aqui do 1,90, 1,92, que foi rompida na sexta-feira, e podemos esperar aqui um repique do papel, então uma recuperação até 1,90, de 5%. Batendo nessa região de 1,90, por exemplo, eu faço uma venda espetacular no ativo, tá? Com uma possível parcial aqui no 1,76, nessas mínimas, ganhando algo próximo de 7%, e alvo final aqui no 1,67, por exemplo, ganhando uns 12%, e um stop baratinho, né? Porque a gente está vendendo em cima da retração, em cima do repique, né, do ativo. Então um stop aí poderia ser aqui no R$ 2,01, perdendo 5,9, ou seja, uma relação risco-retorno bem interessante para o ativo. Eu venderia aqui nesse repique do papel a região de suporte rompida. E Dux hoje também ficou entre as quedas, né? Ali caiu 1,29. Vamos dar uma olhada então em Dux, por favor. Vamos lá. E Dux, então, né, assim como Cogna e Ânima, né, a tendência totalmente de baixa. O gráfico, inclusive, é muito parecido de Dux e de Ânima, tirando o dia de hoje, né, a gente pode ver aqui que vinha no canal de baixa também, tentou também no finalzinho do ano passado, né, fazer alguma recuperação aqui, saiu também, então até quando a gente volta aqui para o gráfico de Ânima e de Dux, a gente vê aqui muito similar o gráfico, né, e o papel agora continua, não está na menor cotação histórica do papel, porém, tudo leva a crer que, olha só, por exemplo, no dia de hoje, né, as médias se cruzaram de novo de cima para baixo, a média de 9, que é essa verde, cruzou a média de 21 no finalzinho da semana passada, e no dia de hoje a gente pode ver mais um dia de queda de 1,29, porém, e com a máxima do dia, testando a média de 9 como resistência, ou seja, não tem força nem para tentar testar a máxima de segunda-feira e nem de sexta-feira, ou seja, cada vez com menos força, fechando em patamares mais inferiores, né? E sem sombra de dúvida, essa mínima da semana passada, nos 6,50, deve puxar a cotação do ativo aí de 6,91 até lá, de 6,91 até os 6,50, tem algo aí, tem uma brincadeira aí de cerca de 5,8%, e, né, eu gosto muito de apontar que não é a mínima histórica do papel, inclusive a gente pode ver que tem uma região de topos aqui lá atrás, né, estamos falando de 10 anos atrás, 12, 13, que é aqui próximo do 6,54, que o papel costumou travar bastante, ou seja, pode ser que o investidor tenha uma memória, né, pode ser não, né, a gente já consegue ver esses fundos de 2012, 2013, sendo respeitados em todo o mês de março. Perdendo essa região aqui, a próxima região para ser buscada, do meu ponto de vista, é aqui nos R$ 4,20, ou seja, também perspectiva muito, muito negativa para a Edux, e para mim o melhor ponto de venda do papel é perdendo aqui esses 6,51. Você sabe que sempre, né, o nosso chat interage, faz perguntas aqui, tendendo pedidos, então, Soter Luna querendo saber sobre Localweb, aqui tem alguns outros pedidos, mas vamos começar com Localweb que conseguiu fechar hoje aí no patamar positivo, 3,27 de alta, mas vamos olhar aí o gráfico do papel.
Vamos lá, então. Que bom que o pessoal participa, né? A gente tá aqui para isso mesmo. Bom, gente, então o Local Web, né? A gente tá aqui, traz o gráfico para vocês. Nas semanas anteriores, né? Teve um salto muito forte aí por conta de um novo aporte aí da General Atlantic, né? Que já é acionista do papel. E na semana retrasada e passada, o papel devolveu todos esses ganhos, né? E veio testar mais uma vez essa região de fundo do ano, tá? Fundo esse, inclusive, né, que fica aqui na região dos 4,41, região de suporte muito forte para o papel. O volume ainda segue maior aqui na parte das vendas. Hoje tentou se recuperar um pouquinho, porém, né, todas as médias apontam forte para baixo. Para mim, o papel pode sim se recuperar até, quem sabe, aqui essas médias. Por ser um papel barato, né, qualquer oscilação mostra um grande percentual de variação, né? Então, até a primeira média temos 7% de alta, até a segunda média a gente tem aqui 14,5% de alta, porém, ainda assim, 4,40, do meu ponto de vista, é o patamar mais relevante. Em 4,39, né, perdendo essa região de fundo, 4,39 para mim é um patamar de venda espetacular para o ativo. E aí muita gente pode perguntar, né, a galera que sabe mais de gráfico fala assim, pô, Frade, mas pode estar montando aqui um fundo duplo, né, um padrão de reversão aí de queda para alta? O papel pode sim estar montando um fundo duplo, mas ainda tem muita estrada para confirmar essa leitura, né? O papel teria que se valorizar aí a 45%, né, para começar a dar algum sinal. E ainda teria aqui a dificuldade de romper a média de 200 em 7,16, né? Vindo aqui para cima, né, voltando para a região próxima dos R$7, aí a gente pode começar a pensar numa reversão de tendência de médio e longo prazo para a Local Web, né? Mas no curtíssimo prazo a leitura ainda é negativa. Pediram aqui também a Apvida para a gente, né? Mais cedo a gente até discutiu um pouco sobre a análise fundamentalista de Apvida. Agora vamos olhar a análise gráfica aí. A Apvida, né, que teve aí disparando hoje, depois do anúncio, inclusive, da família Pinheiro, controladora aí da companhia, que deve injetar cerca de 360 milhões de reais nas operações aí por meio de follow-on. Vamos dar uma olhada então no gráfico agora, depois da análise fundamentalista, complementando com a técnica agora então com o Felipe Fradinho. Vamos lá, então. A Hapvida, né, a gente pode ver aqui, algo que chama muito a minha atenção em Hapvida é como ela respeita essa média de 200, né, que é essa minha linha em azul, como região de resistência, né? Então a gente pode ver aqui que durante todo esse tempo aqui testou como resistência, né, ou seja, vai lá, bate e volta a cair, né? Funciona como um teto, por exemplo, né? Então a gente pode ver aqui também testou, né, até nesse fundinho aqui também já tinha testado anteriormente. Aqui, por exemplo, aqui tentou se aproximar e não conseguiu, e o próximo ponto é aqui em cima nos 5,10, tá? O que a gente pode chamar atenção é que falta muito ainda para chegar nesse patamar, porém esse patamar aqui de cima, né, o papel teria que se valorizar muito mais ainda. Tem muita coisa para acontecer aqui ainda nesse patamar próximo do que está nesse momento de hoje. Eu não gosto muito de operar gap, né? Então hoje o papel sobe 18,5%, a gente viu que apanhou muito depois da divulgação do último resultado trimestral, né? Porém já monta também aqui um fundo duplo, né, que a gente vinha falando aí no gráfico anterior, e é padrão de reversão de baixa para alta, tá? Quando a gente tem aqui um gap muito forte, né, é de se esperar que pode ser que forme, né, até um padrão que a gente usa sempre como brincadeira, que é o bebê abandonado, né? Que é um candle que fica totalmente perdido aqui fora do gráfico. Então nada garante que amanhã ou depois a gente possa ver o papel voltando a patamares de negociação anteriores. O que a gente pode pensar aqui nesse papel, nesse momento, do meu ponto de vista, por exemplo, né, é ficar um pouco de fora do ativo, tá? Não tenho nenhuma posição compradora ou vendedora para o papel, aguardo o papel confirmar de fato uma tendência de forma mais clara. A gente vê aqui movimentos muito fortes para baixo, como no dia 9 de março, uma queda de 33,5% no ativo. No dia seguinte, né, no dia 10 de março, o papel se recuperou 27% e depois vai se movimentando aqui com grandes oscilações, né? Então, realmente, nesse exato momento aqui, a gente tem porrada para tudo quanto é lado, vamos dizer assim, e aí o grafista, nesse momento, vira passageiro. Então, prefiro ficar de fora de Hapvida, não tem nenhuma operação pro ativo, não. Fradinho, pergunta aqui do nosso querido Rui das Neves. Rui está aqui todos os dias, aqui acompanhando a nossa programação. Obrigada sempre por interagir com a gente, Rui. Ele pede Small 11, né? O índice aí de Small Caps, para a gente dar uma olhada.
Small 11, espetacular. Bom, Small 11, até vou compartilhar aqui com... Ah, não dá para compartilhar aqui, que estou na tela só do Profit. Está fazendo exatamente antes da entrevista um relatório sobre ETFs, né? Então, a análise de Small 11 já está aqui prontinha na tela para vocês, né? O ativo, o ETF, o fundo de índice aí, né? Não mostra, né, pontos positivos também, assim como o Ibovespa, né? A pessoa deve estar pensando, né? Nossa, o Frade é Zé Vendinha, né? Eu já sou Zé Vendinha, com o mercado do jeito que está, realmente não tem mesmo motivo para a gente pensar em compra, né? Assim como o Ibovespa, né? O índice de ações de small caps também aponta para baixo e afasta aí os investidores de uma entrada de compra, né? O que mais chama atenção nesse gráfico que a gente vê aqui na tela nesse momento é a forma com a qual o volume vendedor vem se destacando, né? Os grandes volumes do mês, né? O número 1, o 2 e o terceiro maior volume do mês foram na parte das vendas. Nesse momento, tá, pessoal, a gente pode ter aqui um momento de certa forma crucial, vamos dizer assim. Por quê? Voltou para próximo das médias, né, para utilizá-las como resistência, como vem aqui acontecendo já há bastante tempo, ou seja, bate lá e cai, aqui até que deu uma roubadinha, bate lá e cai de novo, bateu lá e caiu de novo, porém, em nenhum outro período anterior a esse atual, né, subiu de forma tão forte, tão recorrente, como foi no pregão de hoje, e de sexta-feira e de quinta-feira. Então, essa puxada forte em apenas 3 pregões, uma alta acumulada aí, do fechamento de quinta-feira até o fechamento de hoje, uma alta acumulada de quase 5%, né? Então, subiu mais forte do que o esperado. Pode ser que faça algum padrão como fez aqui, por exemplo. Então, em comparação, né, por exemplo, aqui no finalzinho do ano passado, em novembro, olha só, quando se recuperou, não se recuperou tantos dias seguidos com bastante força. Então, lateralizou e voltou a cair. Quando se recuperou mais forte, que foi aqui, né, no mês de dezembro, por exemplo, a gente pode ver que tentou dar um respiro maior e fazer alguma graça, né? Ainda assim, eu só penso de forma positiva no ativo depois que ele passar dos R$90. Antes de R$90, que aí vai estar rompendo essas máximas aqui. Antes de bater 90, só consigo pensar em vendas, porém não faço venda de repique à média. Espero para fazer venda aqui no rompimento dessa mínima, confirmando uma volta para esse teste às mínimas recentes, ou seja, a mínima de hoje foi 85,53, então em 85,49, por exemplo, pode ser uma boa venda para buscar pelo menos esse fundo de R$83, ganhando 3%. Então, é um momento crucial, mas ainda assim me sinto mais confortável vendendo com a perda da mínima dessa semana. Maravilha. Felipe, várias perguntas. Eu gosto assim também, né? Essa interação sempre muito importante. Joel Mariano está perguntando sobre Via 3. Vamos lá então, Via 3. Pessoal, Via Varejo, né? Ela também, né? Eu gosto do gráfico limpo, né? Então eu opero muito o preço, né? Fechamentos e máximas e mínimas, né? Então por isso eu gosto muito de figuras gráficas, padrões de canais, tendência, enfim, né? Ela já vinha aqui com alguns momentos de roubo desse canal, porém ela volta sempre para dentro desse patamar. Inclusive, quando a gente traça aqui uma linha central a esse canal, a gente pode ver que a mínima da semana passada foi exatamente aqui nessa região de suporte, tá? A Via 3 opera com volume quase que neutro na parte das compras, olha só, volume irrisório ao longo dessa semana, né? Sendo que ontem fechou em alta, hoje fechou em alta de novo, porém, com muita dificuldade de fechar acima dessa margem superior do canal, com muita dificuldade de ser negociada acima das médias curtas, e quando cai, o papel cai de elevador e sobe de escada, né? Então, né, isso é até uma expressão que a gente utiliza aqui nas lives, que eu faço diariamente também, mostrando que quando o papel cai com muito mais fôlego do que ele se recupera. Então, por via das dúvidas aqui também, prefiro operar na parte das vendas, porém, penso sim que o papel pode testar esse topo anterior antes de voltar a cair, tá? Então, eu me sinto confortável fazendo uma venda aqui em 2,15, região de topo, e de fundos anteriores também, né, do finalzinho do ano passado e início desse ano, ou então, né, perdendo aqui essa região também do 1,85, 1,83, também o papel volta a apontar forte para baixo. Agora o pedido é do Augusto Júnior, perguntando aí de Gafisa, né? Gafisa que fechou em queda hoje de 0,91%, papel aí o ticker GFSA3. Vamos lá então, Gafisa, né, a gente viu aqui no finalzinho do ano passado e início desse ano também um momento de grande euforia de Gafisa, né, o papel explodiu, né, vinha numa tendência
totalmente depressiva, vamos dizer assim, né, perdendo valor ano após ano, né, saiu aqui, inclusive, de 2018, desse topo até o finalzinho do ano passado, apresentou queda de 96,27%, uma queda absurda mesmo para o papel, e no finalzinho do ano passado também começou esse rally de alta aqui espetacular, né, o papel chegou a subir 450% da última semana de dezembro até a segunda semana do ano, né? Porém, tudo que sobe muito rápido também cai muito rápido, até lembra, né? Aqui lembra até o gráfico de Mundial, não sei aí quem se lembra, dos mais antigos de mercado vão lembrar, que foi a bolha do alicate, né? Foi um gráfico muito similar a esse, né? O papel explodiu em poucos dias e depois quase, né, apontou para baixo, quase devolveu toda essa queda. Tem uma região de fundos aqui muito forte, na casa dos 5,40, 5,41, é uma região de suporte muito importante para o papel, tá certo? E agora em 6,50. Me sinto confortável aqui numa venda para o papel em 6,85, que é nesse toque a média de 21, que vem funcionando maravilhosamente como resistência também. Então, para mim, esse 6,91, 6,90 é uma venda espetacular de Gafisa, tá certo? É um papelzinho que já está, como está com tendência de queda muito forte, né? Já deve estar com o custo do aluguel, o BTC, um pouco alto. Porém, então, 6,91 patamar de venda, mínima aqui no 6,26 também, sendo rompida a mínima de ontem, né? Em 6,25 também vejo uma venda legal, com objetivo lá nos 5,45. Gostei do comentário aí do Pedro Pinheiro. Até agora o Fradinho só comentou o kit lixo, né? Então nenhum ativo aí puxando bonito para cima, né? Pelo menos vamos atendendo os pedidos, né? Tá difícil, né, Fredinho? Vamos falar a verdade, né? Tá difícil aqui, ativos aí que não estejam, né, em situações complicadas. A gente tem falado bastante sobre isso. Agora vamos atender também nosso querido Rui das Neves perguntando sobre Enalta. Enalta que inclusive fechou em alta também, que anunciou também, né? Teve hoje aí um anúncio do início de operação, na verdade ontem, né? O início de operação de um novo poço lá no campo de Atlanta. Vamos dar uma olhada então aí em Enat 3, por favor. Vamos lá então. Só um comentário antes, né, para justificar um pouquinho do porquê que ele estou com essa visão vendedora, né? A gente pode ver que no ano, né, poucas ações estão se valorizando em relação ao fechamento do ano passado, né? Quando a gente vê aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ações apenas puxando para cima, e olha a quantidade de ações que perdem valor, ações dentro do Ibovespa, né, nesse ano, né? Então a gente pode ver aqui que realmente, né, tem muito mais ação caindo, perdendo valor do que subindo, mas vamos lá então. A Enat 3, né, Enalta, né, a gente pode ver que o papel também nos últimos 3 pregões se valorizou demais, né, da abertura de sexta-feira até o fechamento de hoje. O papel já se recuperou quase 10%, né, saiu aí de valorização de 9,81%, e algo muito interessante, né, a gente pode ver aqui que Enalta fechou acima da média de 21, coisa que não acontecia desde o mês passado, desde o dia 16 de fevereiro, inclusive meu aniversário, né? Então aí já temos aqui mais de um mês que o papel não fechava acima da média de 21, né? Vem fechar acima, né, da região dos R$11 e testa, não à toa, né, testa essa região de fundos aqui de dezembro, ou seja, né, suporte rompido vira resistência, né? Qualquer grafista, qualquer pessoa que conhece um pouco de análise gráfica sabe disso. Então, o investidor tem memória de preço. Esse fundo aqui de dezembro passado, sendo fechado agora como resistência, e é uma região de bastante briga, né? De vários fundos, inclusive, né? Também do segundo semestre de 2021. Se a gente tira um pouco o olho do gráfico, a gente pode ver que também foi topo em 2020, iníciozinho de 2021, né, também início de 2019, topo também em 2018, ou seja, olha como essa região ela tem o hábito de ser testada, o patamar de 11,70. Temos uma outra região de topo também em 12,50, que pode ser um primeiro objetivo aí para o papel, caso ele confirme o rompimento desses 11,70. Né? Então, nesse exato momento aí com o gráfico nesse patamar, né, do meu ponto de vista, o que eu gosto de fazer? Esperar a formação de um topo, tá certo? Esperar o papel cair para a gente ver com qual velocidade ele realiza parte desses ganhos
E quando ele voltar a subir, a gente pode pensar numa compra rompendo o topo anterior, né, ver se de fato o volume vai né, se destacar acima dessa média minha amarela aqui do volume, né, quando ele voltar a subir. Se quando ele cair, ele vai cair com o volume vendedor muito abaixo da média também. Então a gente tem que ver a intensidade dessa recuperação. Mas concordo aí com o Rui em parte, né, de que o ativo tem sim imã para bater lá nos 14 ou até quem sabe nos 15 reais. Só não sei se vai chegar nessa região, ninguém sabe, né? Se vai chegar no finalzinho de abril. Mas que tem espaço para ir até os 14, pelo menos tem sim. Né? É uma alta grande, é uma alta de 19,6%, quase 20%. Mas que o papel tem espaço para buscar essa região, tem sim, com certeza. Bom, Felipe, feita aí consultoria, né? Nosso momento consultoria, se você puder voltar para sua tela aqui para a gente poder se despedir. Felipe Fradinho trazendo aí, analista técnico da Empíricos Investimentos, uma lista de análise aí, atendendo aos pedidos aqui do nosso público. Felipe, muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo à nossa programação. Espero poder encontrá-lo em breve. Muito obrigado, Paula, pelo convite. É sempre bom estar com vocês nessa terça-feira. E, pessoal, fiquem à vontade para perguntar sempre que quiserem. E também na nossa live diária, todos os dias, até o meio-dia, no meu canal do YouTube, Felipe Fradinho. Um abraço, pessoal. Obrigado, Paula, pelo convite. Valeu, até a próxima.